O ministro Aloysio Mercadante disse também que esse ano todos os candidatos vão ter acesso à correção da redação. As normas de como isso vai ser feito ainda estão sendo definidas pelo MEC e pelo Ministério Público. Para falar então um pouco mais sobre essas mudanças na redação do Enem, está aqui no estúdio com a gente o professor de português Felipe Couto. Professor, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Vamos esclarecer aos nossos alunos, são 5 milhões de pessoas. O que muda, o que eles precisam estar atentos? É a mesma redação que eles sempre fizeram para o Enem. Os critérios de correção não mudaram. O que muda é a forma como os avaliadores vão julgar esses critérios todos. Até o ano passado, a gente tinha a possibilidade de um corretor dar uma nota e o outro corretor dar uma nota até 300 pontos abaixo. O que fazia com que houvesse uma disparidade imensa. E a nota dos dois ia ser somada. Por exemplo, um aluno tira 10, outro tira 7, a nota dele é 8,5. É, porque é muito subjetivo. É muito subjetivo. Em escola de samba é assim. Em escola de samba, os jogadores têm critérios objetivos para julgar. E um dá 10, outro dá 9,7. Numa redação também não é diferente. Existe um grau de subjetividade. Para mim, aquele argumento é excelente. Para outro corretor, pode ser um argumento mais comum. Então, existe um critério de subjetividade. Então, quanto menor for a discrepância, mais seguro o aluno se sente. 200 pontos que a gente tem de discrepância em cada um desses critérios é o critério internacional. As grandes escolas utilizam isso como critério de avaliação da redação. Se a discrepância é maior que 200 pontos, a redação vai para um terceiro avaliador, como o MEC está fazendo, que sem conhecer a nota dos outros dois, vai avaliar também o texto. E isso vai ser muito bom, é um avanço. O Enem é muito importante para a educação brasileira, não é um processo que está pronto, ele está em aperfeiçoamento, e esse é um aperfeiçoamento muito legal. É claro que a gente ainda pode pensar em outras coisas. Por exemplo, se existe ainda espaço para discrepância, existe espaço para erro. E se existe espaço para erro, por que atribuir à redação um peso tão grande assim na nota final do candidato? Talvez fosse melhor a gente considerar a redação um processo eliminatório. A partir de determinada pontuação, como o próprio ministro sugeriu, de 500 pontos, o aluno está apto. Se ele não tiver aquela pontuação, ele não está apto. Então, se ele estiver apto, as outras notas que são julgadas de maneira objetiva, e aí não há espaço para subjetividade. A única subjetiva é a redação. É a redação. Todas as outras que têm possibilidade de análise objetiva, elas vão ser comparadas. Agora, o senhor concorda que a redação é fundamental? Sem dúvida numa alguma. prova? Não existe como a gente admitir no ensino superior brasileiro alguém que não saiba expor com clareza o seu posicionamento crítico sobre algum assunto. Então, para o senhor dar uma dica para quem está ouvindo a gente, quais são os segredos para fazer uma boa redação? Primeiro, estar bem atento ao modelo de prova. O modelo de prova é o modelo dissertativo argumentativo. E esse modelo tem algumas particularidades. Você tem que ter uma posição sobre a situação problema que vai ser apresentada. Ele vai pegar um tema que seja importante na nossa sociedade, na economia, na política, na ciência, e vai pedir para que você tenha um posicionamento crítico. Você tem que ter uma opinião. Não adianta ficar em cima do muro, ficar com uma teoria. Isso. Ele tem que ter uma posição muito bem definida e utilizar argumentos para que ele possa sustentar esse ponto de vista. E uma particularidade do Enem, ele quer que você realize uma proposta de intervenção. Ele quer que você mostre como aquela situação, problema, ela pode ser solucionada. Claro que ninguém espera que um aluno, em 1 hora, consiga resolver um problema importante desse. Sobre a economia ou a política brasileira. Mas a gente precisa ter algum elemento para ver se ele pensa a realidade dele. É uma parte mais crítica da prova. A gente costuma dizer que o Enem é uma prova cidadã. Ele quer saber se o candidato tem uma participação social, tem consciência do país em que ele vive, e por isso a proposta de intervenção acaba sendo bacana. E tudo isso, português perfeito, acentuação, vírgula, tudo. Tudo. Também tem que ter a obediência aos critérios gramaticais, essa é uma das competências. Por isso, mais importante que ele conhecer esse manual, ele conseguir escrever dentro daquela proposta. Praticar é fundamental. Costumo dizer para os meus alunos que pelo menos 2 redações por semana eles têm que fazer. Porque ele tem que perder o medo do papel em branco. Às vezes a gente tem um pânico do papel em branco, que é terrível. Então, quanto mais eles escreverem, quanto mais eles mostrarem as redações deles para os professores deles, eles vão crescer com isso. Olha, isso daqui você precisa melhorar, ele vai tentar reescrever. Isso outro também não está legal, ele vai tentar reescrever. Escrever é tão bom, né? É ótimo. Bom, eu sou suspeita que eu sou jornalista, adoro. Agora, para escrever bem, preciso o quê? Ler bem. Conhecer bem o mundo em que você vive. Muito obrigada, professor Felipe.